Boa tarde a todos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o irmão Jailson, como a maioria de vocês que tem aí o meu contato e gostam de ver os meus status aqui via WhatsApp, bem me conhece, como irmão Jailson, outros chamam de pastor, E estamos aqui passando com o seguinte propósito: incentivar você a procurar se envolver com Deus. Deus, Ele está no céu, isso é bem verdade. Ao lado dele, especificamente do seu lado direito, está o Senhor Jesus. Aqui na terra está o Espírito Santo. E além do Espírito Santo, está a igreja. Se você não sabia, fique sabendo e considere isto, que a igreja, ela é a única agência do reino de Deus aqui na terra. Não tem outra agência do reino de Deus aqui na terra se não for a igreja. A igreja é a única responsável por representar o reino de Deus aqui na terra. Sabia disto? Se você não sabia, fique sabendo, pois de fato a igreja, ela é a única agência do reino de Deus aqui na terra. E a igreja, claro, ela tem o seu dono, ela tem o seu proprietário. O dono dela, para quem não sabe, é o Senhor Jesus, o qual dizendo: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Preste muito bem atenção nesta expressão do Senhor Jesus. Ele diz minha igreja, ele não diz igreja de Pedro, ele não diz igreja de João, ele não diz igreja de Francisco, de Antônio, de Assunção, de Aparecida, de Fátima, não. Muito pelo contrário, Jesus diz dizendo: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Embora neste versículo, onde o Senhor Jesus faz esta declaração, ele esteja dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei minha igreja, Jesus não está dizendo que Pedro seria a base, o fundamento da igreja, mas sim a declaração de Pedro é que de fato seria, e sempre será a base, o fundamento da igreja. E qual foi a declaração de Pedro? Para que o Senhor Jesus viesse a dizer: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus tinha acabado de chegar em uma cidade chamada Cesareia de Filipe. E ali na Cesareia de Filipe havia um templo dedicado a um deus pagão. E aquela cidade, por conta de haver em si um templo dedicado a um deus pagão, era aquela cidade considerada um inferno. E Jesus pergunta aos discípulos: o que as pessoas andam falando ao meu respeito? E os discípulos vão e dizem: uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João, referindo-se a João Batista, outros dizem que tu é algum dos profetas. Aí Jesus vai e questiona novamente: e vocês? O que vocês têm a dizer ao meu respeito? Somente Pedro é que responde dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É aí o porquê Jesus diz dizendo, é aí a razão do porquê Jesus fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O que Jesus quer dizer com esta expressão? Se você não sabe, fique sabendo, Toda a palavra, quanto também todo o nome pessoal, para melhor entendimento, em relação ao nome pessoal, Adriano, Adriana, Moisés, Arão, nomes pessoais, ou seja, nome de pessoa, mas quanto também nome de países, Noruega, Brasil, Japão, Todo o nome, toda a palavra tem a sua definição, tem o seu significado. E quando Jesus diz dizendo: tu és Pedro, a palavra Pedro vem do grego Petros, e Petros tem o seu significado. Assim também a palavra pedra, pedra já vem de Petras. Então perceba que Pedro é um substantivo masculino e pedra é um substantivo feminino. E Petros, que é Pedro, não deixa de ser um substantivo masculino. E Petras, que é pedra, não deixa de ser um substantivo feminino. Mas a definição, tanto de um quanto o de outro, há diferença entre si. E qual é a diferença que há entre a palavra Pedro e pedra, entre Petros e Petras nesse texto?
A diferença é que Pedro, que vem de Petros, Petros significa fragmento, fatia, pedaço de uma grande rocha. Já pedra, que vem de Petras, significa grande rocha, irremovível e inabalável, né? Então, quando Jesus diz dizendo, tu és Pedro, ou seja, Petros, tu és um pedaço de uma grande rocha, irremovível e inabalável, é isso que Jesus está dizendo ali. Então, se Pedro é um pedaço, uma fatia, um fragmento de uma grande rocha, então não tinha possibilidade da igreja ter como base a pessoa de Pedro. Jesus diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando Jesus diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus está dizendo em relação à declaração que Pedro fez quando Jesus perguntou, e vocês? Esse e vocês é para com os discípulos, a pergunta é endereçada. E Jesus vai perguntar, e vocês? O que vocês têm a dizer ao meu respeito? Somente Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus ouve a resposta de Pedro, o único que respondeu, o único que teve certo a capacidade de responder, Jesus vai e dá continuidade em falar com eles e especificamente com Pedro. Muito bem, Pedro. Isto que tu declaraste, isto que tu falaste, foi-te revelado. Mas não foi revelado nem por carne e nem por sangue, ou seja, por homem algum, mas sim por Deus. Deus é que te revelou. Olha só. Então, o Deus e Pai que está nos altos céus, assentado sobre um alto e sublime trono, é que revelou a Pedro quem era Jesus. Por isso, Pedro deu a seguinte resposta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus continua dizendo: e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Que esta pedra é a declaração que Pedro deu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A declaração que Pedro deu em relação a Jesus, sobre quem é Jesus, é a Petras, ou seja, a grande rocha, irremovível, ou seja, que não pode ser arrancado, e inabalável, ou seja, que embora sofra um impacto, não sofre danos algum. Aí Jesus dá continuidade a dizer, após dizer, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja tem como base, como fundamento, a pessoa do Senhor Jesus, o qual é o único dono, o único proprietário da igreja. Pois foi o Senhor Jesus, não foi Pedro, não foi Maria, não foi João, não foi Salomão, não foi Francisco, não foi Cícero, não foi Assunção, não foi Aparecida, não foi Dasdor, tudo refere-se a Maria, né? Não foi Maria, sim, não foi nenhum destes a não ser o Senhor Jesus, que se entregou pela a igreja, ou quando não, por toda a humanidade. Então, Jesus é que é o dono da igreja, né? Pois em relação a Jesus, a Bíblia dá testemunho dizendo que Jesus é o dono da igreja, por quê? Porque ele foi obediente e obediente até a morte, ou seja, em nenhum momento Jesus foi desobediente, mas sim, em todo momento Jesus foi obediente. Em todo momento Jesus foi obediente até a morte, e ainda diz mais, e morte de cruz. Aí, dando continuidade, né, em Filipenses capítulo 2, versículo 9 agora, por isto Deus o exaltou sobremaneira, que deu a ele um nome acima, sobre todo o nome, tanto sobre o nome dos que estão no céu e na terra, quanto também sobre o nome daqueles que estão debaixo da terra, né? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eita glória! Então, Jesus, sem sombra de dúvida, é o dono da igreja, né? E é chegado o final de semana. Muitas pessoas por aí afora dizem, né, que são de Deus, que pertencem a Deus, que Deus é que manda, que Deus é que comanda as suas vidas, né? Não é pecado dizer isso. Não é pecado dizer que é de Deus. Não é desonestidade dizer que é de Deus. Até porque o próprio Davi, o homem segundo o coração de Deus, falou isto. Davi
O homem, segundo o coração de Deus, também declarou isto. A gente vê essa declaração de Davi no Salmo 22, no verso número 10, quando ele diz, na primeira parte do versículo: pertenço a Deus desde o meu nascimento. Olha só. É isso que Davi declara em um de seus cânticos, em um de seus salmos. O Salmo 22, verso número 10. Pertenço a Deus desde o meu nascimento. Né? É um tanto diferente da declaração que é comum nós escutarmos atualmente, né? Pois as pessoas atualmente dizem: eu sou de Deus desde quando eu nasci. É ou não é? A declaração que assim fazem, né? Não é pecado, porque se fosse pecado, o homem segundo o coração de Deus, no caso Davi, não teria declarado, né? Mas o que acaba fazendo com que a nossa declaração seja ela sem sentido é a nossa conduta, é a nossa procedência, é como estamos andando enquanto nós estamos vivos sobre essa terra. Sabia disso? Pois a nossa conduta é que de fato pode cooperar de modo negativo para que a nossa declaração caia ela em descrédito. Pois do que adianta dizermos: eu sou de Deus desde quando nasci, ou sou cristão, sou evangélico, ou quando não, sou católico, se a nossa conduta ela não está, digamos, sendo coerente, né? Pois se a pessoa fala que é bandido, se a pessoa fala que é usuário de droga e não usa droga, a declaração dela está sendo coerente? Não está, né? Se a pessoa diz que é bandido, mas não comete crime algum, faz sentido essa declaração dela? Essa declaração está sendo coerente com a conduta dela? Não. Assim também é a nossa conduta. Eu digo que sou de Deus, mas a minha conduta é totalmente avessa à declaração que fiz. Por isso, o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo de número 2, no versículo número 6, ele diz: aquele que diz que é servo de Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Você prestou atenção aí? No versículo agora recitado, 1 de João, no caso, primeira carta, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que é servo de Deus deve viver como seu Filho Jesus Cristo viveu. Certo? Então, eu digo que é de Deus, mas não vivo como o Filho de Deus viveu, a saber, Jesus Cristo. Então, a minha declaração, ela está caindo em descrédito. Ela não está sendo digna de respeito, de consideração, de crédito. Eu perco a minha credibilidade, pois do que adianta dizer que sou evangélico, que sou crente, que sou cristão, quando não no popular falando que é de Deus desde quando nasceu, se a conduta, a procedência, o andar não está sendo ele de fato embasando, fundamentando, respaldando a minha declaração. Há um dito popular que é verdadeiro, cai muito bem citar aqui, que diz assim: as atitudes falam mais alto do que as palavras. Ou seja, do que adianta falar, dizer com a boca, sim, eu não falo, não digo com a minha conduta, com os meus feitos, com as minhas obras. O que estou falando aqui não serve apenas para quem não é crente, certo? O que eu estou falando aqui também serve para quem é crente, tá bom? Do novo convertido ao velho convertido, do pastor à ovelha, da ovelha ao pastor. Serve para todos, né? Como diz Paulo no capítulo 2 da carta aos Romanos, no versículo 1, não importa quem você seja, tá entendendo? O que eu estou falando aqui serve para todos, abrange a tudo e a todos, pois a maioria dos brasileiros, quando não todos os brasileiros, né, dizem que são de Deus. Há aqueles, né, que dizem que são de Satanás, né? Há aqueles que dizem que são de Ogum, né, que tem como guia Exu, né? Tem uns que dizem que é do Orixatá, né? Só se for agora, né? Mas originalmente todos são de Deus, tá bom? Salmo de número 24, verso número 1 diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude e todo o que nela habita. Então, na terra não habita apenas morcego, cururu, jacaré, tucano, gafanhoto, grilo, calango, tá bom? Na terra habita também seres humanos. Então, se na terra habita
seres humanos, até o ser humano é de Deus. Em Ezequiel, capítulo 18, verso número 4 diz: eis que todas as pessoas a mim pertencem. Então a versão bíblica aí, que a Almeida, Revista Corrigida, diz: eis que todas as almas são minhas. Mas para melhor entendimento, o versículo já começa dizendo: eis que todas as pessoas a mim pertencem. Certo? Então não tem nenhuma pessoa sequer na terra que não pertence a Deus, originalmente falando. Mas no decorrer, da vida, as pessoas vão se entendendo por gente, e ao se entenderem por gente, vão sendo influenciadas, e por serem influenciadas, vão rejeitando o conselho de pai e de mãe, vão rejeitando o conselho de tio e de tia, vão rejeitando o conselho de padrinho e de madrinha, e vão deixando de ser homem para ser mulher, e vão deixando de ser mulher para ser homem, vão deixando de ser uma pessoa pura para ser uma pessoa impura, vão deixando de ser uma pessoa moral para ser uma pessoa imoral, e consequentemente vão deixando de ser de Deus. Mas originalmente todas as pessoas são de Deus, Em João, capítulo de número 1, versículo número 11, está escrito: e veio para os seus, mas os seus não o receberam. Está falando de modo direto, pois não está citando um nome de pessoa alguma. Mas quando o versículo diz: e veio para os seus, está se referindo ao Senhor Jesus. E quando o restante diz: mas os seus não o receberam, este que não foi recebido é o próprio Senhor Jesus, certo? Então, Jesus veio para os dele, para aqueles que a ele pertencem. Mas os pertencentes a Jesus quiseram receber Jesus? Nananina não. N.A. ou tio, não quiseram receber Jesus. E é porque são de Deus, E hoje em dia não é diferente. Tá cheio de pessoas que diz que é de Deus, na hora que o Filho de Deus aparece para com eles, não querem receber. E como é que o Filho de Deus tem aparecido para com fulano, para com ciclano, para com beltrano? Através da igreja. Pois a igreja, como já foi dito aqui de início, é a única agência do reino de Deus aqui na terra, com a missão, com a responsabilidade de anunciar Jesus, de propagar Jesus, de tornar Jesus conhecido, de divulgar Jesus. Sim, a igreja é a única agência do reino de Deus que tem esta responsabilidade de apresentar Jesus como convém. Tá entendendo? Então, acredito que você que está me assistindo aí, me escutando agora nesse momento, ou quando não de noite, estou gravando agora faltando 10 para 1, da tarde, domingo, certo? Dia 21 de setembro de 2025, Você está ouvindo agora, mas eu acredito que talvez ontem, talvez anteontem, talvez semana passada, talvez mês passado, talvez ano passado, algum membro da igreja foi até você e para com você compartilhou Jesus. Aí eu pergunto: você recebeu Jesus? Você aceitou Jesus? Se você não aceitou Jesus, você provou pela sua atitude, que você não é de Deus. Porque se você fosse de Deus, você teria recebido Jesus, você teria aceitado Jesus e tinha dado o pontapé inicial em um novo estilo de vida, a saber, viver como Jesus viveu, andar como Jesus andou. Todos os dias tem algum crente, que na boca de algumas pessoas aí tem um abestado, tem um doido, tem alguém que não tem nada o que fazer, fica aqui falando para nós de Jesus, de arrependimento, de se converter, Porque tem gente que trata assim o crente, O crente que está expressando o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus. Pois o crente expressa a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, ao estar pregando a palavra. E pregando a palavra, com o intuito das pessoas caírem em si, virem para a realidade que elas devem encarar. E qual é a realidade que elas devem encarar? Arrependimento, Há muitas pessoas ainda que não se arrependeram de seus pecados, e por conta de não se arrependerem ainda de seus pecados, estão bastante sujeitas a serem condenadas à perdição eterna. Há infelizes que dizem que o inferno é aqui na terra. Mas se o inferno fosse aqui na terra, tu já tinha almoçado, Tu teria acordado, tu teria tomado um café da manhã. Há pessoas, que consideram a terra como um inferno porque não tomaram um café da manhã ainda,
dormiram no papelão, debaixo do papelão, né? Mas essas pessoas consideram a terra como um inferno. Por quê? Porque aqueles que têm condição, que praticamente estão no céu, né? Não estendem a mão para aqueles que praticamente estão no inferno, ou seja, não tomaram café da manhã ainda, não sabem o que vão almoçar, onde vão conseguir um pedaço de osso, um pedaço de couro de porco, de gado, de frango, né? Nem que seja crua, para assar ou fritar numa lata de refrigerante, né? Tá entendendo? Então, o inferno aqui na terra, se considerado por alguns, é praticamente por essas pessoas que não têm o que comer, que não têm onde dormir, que passam a noite no relento, né? Mas o inferno não é aqui na terra, porque se o inferno fosse aqui na terra, não teria tanto para o rico quanto para o pobre o evangelho sendo pregado. Mas como tem o evangelho sendo pregado tanto para o rico quanto para o pobre, significa dizer que o inferno não é aqui na terra. Porque se o inferno fosse aqui na terra, há um texto na Bíblia, né, em palavras do Senhor Jesus, que lá não tem um momento de sossego. E quem está na rua, como morador de rua, tem sossego, viu? Não é porque está faltando comida, não é porque está faltando água, não é porque está faltando teto, não é porque está faltando uma parede, não é porque está faltando um vaso sanitário, que quem mora na rua não tem sossego. Tem, irmão. Tem, irmã. Você encontra vários vídeos aí no YouTube, né, de comediantes. Você encontra moradores de rua dormindo na sombra, pegando um ar-condicionado natural, ou seja, um ventinho fresco. Então, se aqui fosse um inferno, né, nós não teríamos um momento sequer de sossego. Por quê? Porque Jesus disse que no inferno não há momento algum, não há centésimo de tempo algum, não há milésimo de tempo algum de sossego. E é claro que aqui não é o inferno, né? Pois o evangelho está sendo pregado e vai ser pregado até um dado momento em que o anticristo não entra em cena. Quando ele entrar em cena em couro, osso e pescoço, aí vai haver uma grande perseguição, uma perseguição em massa, né? Contra os israelitas, contra os cristãos, né? E quanto também por pessoas que não são israelitas e nem cristãs, mas a perseguição para com essas pessoas vai ser no intuito, no objetivo de fazer essas pessoas aceitarem a marca da besta, né? Então, assim, hoje é domingo, é um dia propício para você homem, para você mulher, pegar a sua casa, pegar a sua família e ir cultuar a Deus, adorar a Deus, pois o Senhor Jesus viveu nessa terra, indo para a sinagoga, indo para o templo para os dias de hoje é a matriz, a sinagoga nos dias de hoje é a filial. Numa linguagem de igreja, o templo nos dias de hoje é a sede, a sinagoga nos dias de hoje é a subcongregação, né? Então, como hoje é domingo, vamos lá, vamos cultuar o Senhor, vamos provar que nós somos de Deus, pois o Senhor Jesus, Ele não andou apenas nas casas, Ele não curou apenas nas casas, Ele não ensinou apenas nas casas, e nem também em sua própria casa. Jesus, além de curar nas casas, Ele também curou em sua própria casa, Ele também ensinou em sua própria casa, né? Jesus não apenas nas casas e em sua própria casa curou, pregou e ensinou, mas Jesus também curou, pregou e ensinou, tanto na filial quanto na sede. Tanto na filial quanto na matriz, tanto na sede quanto na subcongregação. Então, vamos começar por aí, a provar que somos de Deus. Como? Indo ao culto, indo à celebração, indo à reunião, aonde somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo são eles ali entronizados, ou quando não, unicamente o Senhor Jesus, o qual toda língua confessará que Jesus é o Senhor e perante o qual todo joelho se dobrará. Hein? Vamos para o culto hoje. Hoje é domingo. Na maioria das igrejas ou partículas do corpo de Cristo, né? Hoje é culto da família. Vamos lá? Vamos provar que nós somos de Deus desde quando nós nascemos?
e vivendo como Jesus viveu, como já foi dito. Jesus foi para o templo, Jesus foi para a sinagoga, Jesus foi para a sede, Jesus foi para a subcongregação, Jesus foi para a matriz, Jesus foi para a filial. Fazer o quê? Cultuar a Deus, adorar a Deus, aprender da palavra de Deus, para a glória de Deus. Vamos lá? Em nome de Jesus, faça esse longo convite para você, trazendo clareza, né? Trazendo explicação, né? E vamos deixar de ser mentiroso. Como assim, Moisés? Diz que é de Deus, mas a conduta é totalmente sem sentido daquilo que acabou de dizer. O que? Que é de Deus. Então vamos viver do modo que Deus se agrada da gente viver, como Jesus viveu. Deus abençoe. A paz do Senhor.